Não teve jeito, Gabigol é máfia azul e a gente vai falar aqui hoje, eu vou te mostrar como que você consegue tirar muita estratégia, muito aprendizado dessa contratação do Cruzeiro para aplicar aí no seu negócio, principalmente se você vende camisas de times e materiais esportivos, que a contratação do Gabigol, assim como todo o futebol há muito tempo, ela está muito além das quatro linhas. Ela se trata muito mais de mídia, poder e relevância do que de fato de futebol, de gols e de títulos no final da temporada e dessas temporadas que o Gabigol vai jogar aqui. Então, antes de começar, se você quiser adquirir essas camisas assim retrô e de todos os outros times do mundo, camisa do ano, camisa retrô, camisa manga longa, camisa versão player, que são iguais às que os jogadores usam, tem a primeira linha aqui na descrição desse vídeo, tem o link do Start 55, que por enquanto está por R$ 97,00, assim, tá de graça, e você consegue recuperar o investimento dele em 24 horas, porque o Start 55 é feito para te ensinar a ganhar dinheiro com isso daqui, ó, camisa de time, que é o produto mais fácil de se vender no Brasil, afinal a gente tá no país do futebol. Então aproveita então, enquanto tá R$ 97,00, cada camisa dessa retrô aqui você lucra até mais de R$ 100,00, mas cada camisa normal de time você lucra R$ 100,00, consegue fazer uma renda aí de uns 3.000 a 5.000 reais por mês, e agora você consegue ter acesso a todo esse conhecimento por R$ 97,00. Vou te passar todo o passo a passo, como é que você anuncia, como é que você faz dinheiro sem precisar investir nas camisas, trabalhando com o dinheiro do seu cliente e, principalmente, te passar os fornecedores para você começar esse negócio. Então, voltando para o vídeo, link tá aí na primeira linha da descrição. O Cruzeiro ele é um time gigantesco que dispensa comentários. O único grupo de pessoas que discorda disso são os torcedores do Nanico de Vespasiano, o Clube Alexa Mineiro, que a gente tem aqui em Minas Gerais, o nosso... A gente não sei nem se dá para chamar de maior rival, mas enfim. O único grupo que vai discordar disso são os atleticanos. Então o Cruzeiro, ele é gigantesco, só que sempre esteve ali na marginalização da mídia, vamos dizer assim, como, por exemplo, os outros times também do Sul, né? Times como, por exemplo, o Internacional e o Grêmio. A gente sempre esteve às margens da mídia, porque o celeiro do futebol no Brasil, desde que o futebol existe, é São Paulo e também o Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro, com a criação da Globo no Rio de Janeiro, que começou a transmitir os jogos ali para todo o Brasil, ao vivo, etc., e adotou o Flamengo como time da mídia, e por isso que hoje em dia o Flamengo tem a maior torcida do mundo, tem essa toda torcida terceirizada ao redor do Brasil, só que isso é papo para outro vídeo, tá? Isso é um papo muito longo. O ponto aqui é que o Cruzeiro é gigante, só que nunca teve um tratamento que merecia de fato por parte da mídia. Em comparação ao Cruzeiro, a gente tem um Botafogo que tem muito mais atenção da mídia brasileira do que, por exemplo, o Cruzeiro. A gente tem um Santos da vida com muito mais atenção da mídia, sendo que Botafogo e Santos, você pegar a torcida dos dois, velho, acho que dá pra juntar as duas que não dá a torcida do Cruzeiro. Então isso chega a ser ridículo. E em Minas Gerais a gente também tem este problema de mídia, porque a mídia mineira, ela sempre foi atleticana. E isso não é papo, isso não é choro de cruzeirense, é só você pegar os dados. Hoje em dia o Clube Atlético Mineiro tem SAF e os seus donos são os menins, os 4Rs, que são empresários muito ricos daqui de Minas Gerais, donos da MRV Construtora, donos do Banco Inter, por exemplo, e para além disso, donos da Rádio Itatiaia, a maior rádio mineira e principalmente uma rádio que sempre cobriu muito o esporte aqui em Minas. Se você tiver parentes mineiros, principalmente velhos, como por exemplo o meu avô da vida, e perguntar para eles onde eles escutavam os jogos de futebol, que nem TV deve que eles tinham na época, eles vão falar que era na Itatiaia. E hoje em dia a Itatiaia, ela é dos menins, ela é desse grupo de atleticanos. A CNN do Brasil, ela é de atleticanos. O jornal O Tempo, que se não me engano é o maior jornal de Minas Gerais, tirando o estado de Minas, né, o Estadão ali, esse jornal ele é também dos menins, ele é mídia atleticana. Então isso contribuiu para, por exemplo, a gente ter o Samuel Venâncio, que hoje, quando se trata de setorista especializado em um time, né, um setorista de um time, o Samuel Venâncio é a maior referência do Brasil e ele é a maior fonte de informação do Cruzeiro, batendo em todos os outros meios tradicionais da mídia.
o cruzeirense e até mesmo os jornalistas hoje em dia, eles não buscam informações com outros jornalistas, com a Globo, com a Band, com o Jogo Aberto, com os jornalistas ali dessas TVs, não. Eles buscam notícias sobre o Cruzeiro com o Samuel Venâncio, porque ele se tornou a referência justamente por causa da mídia mineira ser tendenciosa sempre ao Atlético. E aí você pode pensar que isso não faz diferença, que o que manda num time de futebol é o resultado que ele entrega no campo, só que você está completamente enganado. Time de futebol não ganha dinheiro disputando campeonato, não ganha dinheiro com títulos, não ganha dinheiro com nada disso. Time de futebol ganha dinheiro com os direitos de TV, com os seus patrocínios e com os outros contratos que eles fecham principalmente. Se você for olhar um time de futebol, o lucro deles é ridículo. Chega a dar vergonha você olhar uma folha, os resultados, por exemplo, do trimestre ou do ano de um time de futebol. Você pegar times como, por exemplo, Milan e a Juventus, Inter de Milão, se não me engano, esses times italianos, eles têm ações em bolsa de valores. E aí você consegue ter acesso ao relatório anual de todos eles. E time de futebol não dá lucro. 80% da folha salarial de um time de futebol são funcionários. E você tem ali, muitas vezes, 20 funcionários, que são os jogadores, que ganham mais que o CEO do time. E isso é patético se tratando de empresa. Então, times de futebol precisam de mídia, precisam estar aparecendo na televisão, precisam vender os seus direitos de imagem caros para as TVs, para elas exibirem cada vez mais os seus jogos e assim expor as marcas do time. E hoje em dia, com as redes sociais, esses times precisam de muito engajamento nas redes sociais. Por isso que o Cruzeiro, por exemplo, é um time que tem 3 milhões de seguidores hoje no Instagram, se não me engano. E aqui em Minas, ele assim dá uma aula no seu rival quando se trata de engajamento em redes sociais. O Cruzeiro, se não me engano, é o time mais engajado do Twitter quando a gente tem ali uma fase minimamente boa. Até mesmo na fase ruim, porque cruzeirense é chato pra caralho, fica só criticando o time no Twitter. Então a gente tem uma base muito engajada nas redes sociais, porque justamente o Cruzeiro sofre com a mídia e ele acabou tendo que procurar outros lugares para se estabelecer e para o seu nome ser repercutido de fato. Então, se você for olhar, por exemplo, o Atlético, se você for olhar os seguidores dele, tem um monte de árabe lá, um monte de seguidor comprado, porque o Atlético não tem essa força nas redes sociais. E aí, quando você pega esse ponto do time de futebol, ele precisa gerar mídia, ele precisa ter relevância, faz sentido pagar 2 milhões por mês pro Gabigol. Faz muito sentido, porque o Gabigol ele é um catalisador de mídia. Ele é assim uma máquina, ele é um canhão de mídia. E quando você associa o seu time ao Gabigol, cara, isso aqui não tem como dar errado. Por isso que eu falei no início do vídeo, acho que eu falei, que a contratação do Gabigol ela já deu certo, ela já rendeu muitos frutos e cumpriu o objetivo que o Pedrinho BH, o Pedrinho, que é o dono do Cruzeiro, para quem não sabe, dono da SAF Cruzeirense e dono da quinta maior rede de supermercados do Brasil, que é o Supermercados BH, com mais de 300 lojas hoje em dia espalhadas, se não me engano, acho que só Minas Gerais e Espírito Santo. Ele criou um império totalmente do zero, é um bilionário, uma das pessoas mais ricas do país, que não tem essa fortuna divulgada, porque ele não tem capital aberto em bolsa, ele não tem nenhuma empresa aberta em bolsa de valores. Só que, irmão, pro cara ter 300 supermercados e estar abrindo supermercado à torta e à direito aqui no interior de Minas Gerais e no Espírito Santo, ele, assim, é um bilionário que tem muito dinheiro. Ele tem um jato executivo que são dos mais caros do Brasil, um Phenom 300 da Embraer. Ele tem uma G63 Fosca blindada, que são milhões e milhões de dólares que ela custa. Então, assim, ele é um cara que tem muito dinheiro. Ele é muito rico mesmo, de uma forma que não tem como você quantificar. E o que ele quer trazendo o Gabigol pro Cruzeiro? Primeiro que o Pedrinho ele é cruzeirense. Ele não é um John Textor da vida que comprou o Botafogo para utilizá-lo de clube satélite. Ele não é um grupo City da vida que comprou o Bahia para utilizá-lo de clube satélite. O Pedrinho ele é cruzeirense e está realizando um sonho de qualquer homem, que é comprar o seu time do coração e injetar dinheiro nele, sem olhar o quanto você está injetando e só fazendo aquilo que você quer. Esse é o Pedrinho. O Textor, ele tem o Botafogo para conseguir driblar o fair play financeiro lá da Europa, lá da UEFA, contratando jogadores para o Lyon
a preço muito baixo do Botafogo e assim ficando cada vez mais longe do fair play financeiro. O Lyon ainda está cumprindo punições, etc, mas uma hora isso vai acabar, por isso que o Textor comprou o Botafogo. E para fazer manobras como, por exemplo, emprestar jogador de um time para o outro, principalmente jogadores que se destacam aqui para ir para o Lyon. Como, por exemplo, a gente teve minha luz aqui de cima descarregou, vamos continuar assim. O Almada, que ele veio pro Botafogo já sabendo que ele ia pro Lyon. O Luiz Henrique, aquele que foi destaque esse ano, se não me engano ele veio pro Botafogo com uma cláusula no contrato dele que pode ser acionada a qualquer momento que leva ele pro Lyon. Então o Botafogo ele foi comprado para ser um fantoche, deu resultado pra caralho. Só que a gente tá vendo aí também agora o resultado desse tipo de compra, onde a gente tem o Almada e o Luiz Henrique fazendo pressão para que o Textor cumpra com a palavra dele de levá-los para o Lyon. Só que o Lyon ele tá com uma punição de fair play financeiro para ser cumprida. Então isso dificultou e colocou o Textor ali numa sinuca de bico. O Cruzeiro, por outro lado, igual eu falei, o Pedrinho só comprou aquilo ali para injetar dinheiro. E o que o Pedrinho precisa agora no Cruzeiro, já que o Cruzeiro não vai dar lucro para ele de forma nenhuma? Porque só em 2024 o Pedrinho investiu 200 e tantos milhões em contratação. Esse ano deve levar aí mais uns 200 milhões em contratação, fora salário. Então assim, o Cruzeiro não vai dar lucro. E sem contar que ele já pagou antes 200 milhões por 20% do Cruzeiro, quando o Ronaldo ainda era o dono do Cruzeiro, e agora pagou mais 700 milhões pelos outros 70%. Então ele pagou 900 milhões pelo Cruzeiro. E você pode ter certeza que ele não está querendo ter lucro com o Cruzeiro. Ele quer colocar o Cruzeiro, ele tem realmente o sonho de colocar o Cruzeiro de volta naquele patamar de onde a gente nunca deveria ter saído, que é o patamar de clube multicampeão, de clube que está sempre mexendo ali, fazendo acontecer no mercado de transferência, gerando burburinhos, revelando craques que vieram do nada, como por exemplo o Everton Ribeiro, que a gente foi buscar no Goiás, o Arrascaeta, que a gente foi buscar no time lá do Uruguai. Esse é o Cruzeiro que o Pedrinho quer devolver para o Brasil. Só que ele precisa deixar o Cruzeiro, de certa forma, minimamente sustentável. E para o Cruzeiro ser minimamente sustentável e não depender só de injeção de caixa do Pedrinho, o Cruzeiro precisa de mídia. O Cruzeiro precisa voltar a aparecer nos noticiários. E isso aconteceu com o Gabigol. A gente está 5 dias seguidos aparecendo no Jornal Nacional, em horário nobre na Globo. No Globo Esporte, no Jogo Aberto, nem se fala, só dá Cruzeiro. E a última vez que a gente apareceu por 4 dias seguidos no Jornal Nacional foi por formação de quadrilha. Só cruzeirense sabe o que a gente passou nesses anos aí de 2020 a 2022. O Cruzeiro era para ter acabado. Se não fosse o Pedrinho, o Cruzeiro teria acabado. Isso também é assunto para outro vídeo. Eu vou trazer um pouco mais sobre isso, que eu vejo que realmente a maior parte das pessoas não fazem ideia do escândalo que foi realmente o Cruzeiro Gate, vamos chamar assim, o roubo que aconteceu dentro do Cruzeiro. Mas, voltando, o Pedrinho precisava de mídia, e nada melhor para trazer mídia do que uma grande contratação e do que tirar ídolos de outros times para trazer para o seu clube, como por exemplo Cássio do Corinthians, Fagner do Corinthians, Dudu do Palmeiras, Gabigol do Flamengo. O Pedrinho foi lá e olhou quais são os ídolos mais recentes desses times, vamos trazer. E pronto. E aí tá se espalhando aquela falácia de que o Cruzeiro tá montando um time de idosos. Irmão, o Cruzeiro acho que tem 5 jogadores acima de 30 anos. Isso, a gente deve ser o top 7 times com mais jogadores acima de 30 anos. A média de idade do Cruzeiro está em 26, 25 anos. Nós temos muitos jogadores novos, muitos jogadores que subiram da base. Você pode ficar tranquilo, você pode ficar despreocupado. Esse argumento, essa justificativa de que o Cruzeiro está montando um time de idosos foi criado pelos outros torcedores invejosos, principalmente pelo flamenguista com dor de cotovelo, pelo santista com dor de cotovelo, pelo cara que torce pro Fluminense, né? Como é que chama? O Fluminense, né? O tricolor com dor de cotovelo, porque o time deles não consegue. O atleticano nem se fala, né? O atleticano, vende o maior craque deles, que é o Paulinho, numa negociação da NASA, que assim foi excelente pro Atlético. Eu acho que o Palmeiras pagou assim um valor muito acima do que o Paulinho vale, e não traz ninguém. Vai lá e contrata um técnico que foi uma criança de 13 anos na Itália, não sei quantos anos atrás, e não é inocente, não foi inocentado. Enfim, então, esses torcedores que inflam a narrativa de que o Cruzeiro está contratando um time de idosos. Só que é exatamente isso que o Pedrinho queria.
Essa é a intenção quando você faz esse tipo de movimento no mercado. O Cruzeiro queria mídia. E mídia, irmão, é aquele velho ditado que eu esqueci até quem falou, Henry King, se não me engano, que falou, eu anotei, mas eu não tenho certeza se foi ele, que ele disse, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Você pode levar em consideração que a Melody também falou isso. Então, qualquer marketing que seja feito para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu clube, ele é bem-vindo. Porque não importa como estão falando, você tem que ter medo de não estarem falando. Isso aí foi Platão que falou, você tem que ter medo de não estarem falando sobre você, sobre o seu negócio. Então essa repercussão já era esperada e isso foi premeditado. O Pedrinho olhou e falou, pagar 2 milhões por mês, 24 milhões por ano pro Gabigol, pra gente ter a mídia que já estamos tendo, pro Cruzeiro estar nos trend topics do Twitter durante não sei quantos dias, para aparecer no Jornal Nacional e todos os programas esportivos no início do ano inteiro e também no final de 2024, pro Cruzeiro virar motivo de discussão em todas as torcidas do Brasil, 24 milhões está muito barato. Muito barato. Isso vai reverter pro Pedrinho em direitos de imagens mais caros, em direitos de transmissão mais caros, vai reverter pro Pedrinho em patrocínios maiores, em melhores ações de marketing, que esse ano o Cruzeiro vai fazer muito mais, voltou com a TV Cruzeiro, por exemplo, para trazer conteúdos no YouTube, voltou a movimentar bem o Instagram, contratar profissionais de qualidade, mudou o formato das suas artes, está procurando muito mais engajamento com o torcedor, sem contar que o Cruzeiro já era referência nisso, então está melhorando cada vez mais. E, por exemplo, trazendo muito mais produtos personalizados, como, por exemplo, produtos do Caio Jorge, produtos do Gabigol, sem contar, claro, na venda de camisas. O contrato com a Adidas foi renovado agora e foi de fato agora consertado, vamos dizer assim, porque o contrato com a Adidas foi firmado lá em 2019 com a antiga diretoria do Cruzeiro que quebrou o clube. Então ele era um contrato horrível, que quase que mais prejudicava o Cruzeiro do que beneficiava. E agora esse contrato foi refeito, mantido com a Adidas, só que de uma forma que beneficia muito mais o Cruzeiro. E o Cruzeiro está ganhando muito mais dinheiro do que ganhava antes com a venda das suas camisas. E o Gabigol no Cruzeiro vai vender muita, mas muita camisa, sem contar em todos os outros reforços. Então, o que a gente tira de lição de tudo isso, dessa transferência, dessa estratégia que o Pedrinho está utilizando, que o Cruzeiro está utilizando, é justamente você fazer o mesmo no seu negócio, fazer ações que façam o seu negócio repercutir aí, principalmente na sua região, se você vende, por exemplo, camisa de time, como, por exemplo, parceria com influências, oferecer desconto para o seu cliente postar nos stories que comprou com você, postar os bastidores da sua loja, postar as camisas chegando. Então, você tem que fazer ações que façam o nome da sua loja repercutir aí na sua região e, às vezes, até mesmo falando mal. Faz uma personalização zoeira. Por exemplo, se você é de Minas Gerais, vamos supor, faz uma camisa do Cruzeiro com o nome Hulk e o número 7 escrito atrás e posta no Instagram, faz um conteúdo com aquilo ali. Isso vai gerar muitos compartilhamentos e pessoas compartilhando com cruzeirenses e atleticanos e falando, caralho, olha isso, olha essa loja, coisa maluca. Você pode fazer também fingindo que um cliente comprou essa camisa e o pessoal vai compartilhar falando, olha que cliente maluco, olha esse cara é retardado. Isso vai gerar assunto dentre essas pessoas. Não tem marketing melhor que o marketing boca a boca do que a indicação. Então, aplica isso. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui no meu roteiro. Agora eu estou anotando as principais coisas para trazer no vídeo, mas parece aqui que eu falei de tudo. Então, qualquer área da sua vida, faça as pessoas falarem de você, seja um projeto, uma ideia, um negócio. Relevância é a moeda mais valiosa que existe. Eu queria que você deixasse aqui o like pro conteúdo, pro YouTube entender que esse conteúdo é bom e falasse aqui embaixo o que você está achando do Super Cruzeiro de 2025. Vai dar certo? Vai dar errado? Vamos passar vergonha? O Gabigol faz pelo menos 20 gols esse ano? Coloca aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!